valorizando o trabalho que assegura o progresso, a solidariedade que garante o equilíbrio e a religião que plasma caminhos ao pensamento. Entra no ar Terceira Chamada, transmitida pela Rádio Clube do Pará, a Poderosa, uma emissora da RBA, Rede Brasil Amazônia de Comunicação. Terceira Chamada, um programa da ADEPA. Olá, ouvintes da Rádio Clube do Pará, muita paz. Está no ar o programa espírita Terceira Chamada. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Nesta edição do Terceira Chamada, você vai acompanhar os seguintes assuntos: editorial, curiosidades, trilha sonora, música para todos os gostos e de boa qualidade. Fatos e notícias em destaques, fatos relevantes da grande imprensa, matéria do jornal O Diário do Pará, de grande relevância para nossa informação e entendimento à luz do Espiritismo. Revelações no tempo e no espaço, momento de reflexão, uma mensagem de alto valor sentimental, e na oração da fé, a força do pensamento humano junto ao poder de Deus, libertando vidas e promovendo a paz. E você, querido ouvinte, está sendo convidado a participar conosco deste momento apoteótico da oração, pois um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode e muito mais. O Terceira Chamada está só começando em nosso editorial e é com ele, Nonato França. Refletindo um ponto de vista à luz da doutrina espírita, acompanhe agora o nosso editorial. Sim, sou eu, meu cordial boa noite, queridos ouvintes. Educação no lar. Vós fazeis o que também viste junto de vosso Pai. Assim disse Jesus, está escrito em João capítulo 8, versículo 38. Preconiza-se na atualidade do mundo uma educação pela liberdade plena dos instintos do homem, olvidando-se pouco a pouco os antigos ensinamentos quanto à formação do caráter no lar. A coletividade, porém, cedo ou tarde, será compelida a reajustar seus propósitos. Os pais humanos têm de ser os primeiros mentores da criatura. De sua missão amorosa decorre a organização do ambiente justo. Meios corrompidos significam maus pais, entre o que, a peso de longos sacrifícios, conseguem manter na vigilância coletiva a segurança possível contra a desordem ameaçadora. A tarefa doméstica nunca será uma válvula para gozos improdutivos, porque constitui trabalho e cooperação com Deus. O homem ou a mulher que deseja ao mesmo tempo ser pais e gozadores da vida terrestre estão cegos e terminarão seus loucos esforços, espiritualmente falando, na vala comum da inutilidade. Debalde se improvisarão sociólogos para substituir a educação no lar por sucedâneos abstrusos que envenenam a alma. Só um espírito que haja compreendido a paternidade de Deus, acima de tudo, consegue escapar à lei pela qual os filhos sempre imitarão os pais, ainda quando estes sejam perversos. Ouçamos a palavra do Cristo e, se tendes filhos na terra, guardai a declaração do Mestre como advertência. O Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará iniciou em janeiro de 1999. Estamos no ar há 26 anos. Até hoje, foram produzidas 1.414 edições. Programa Espírita Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará. Grupo RBA,
fazendo o seu papel. E o que é informar? Informar. Só que nós informamos as coisas à luz da doutrina espírita. Isso porque o espiritismo é a ciência que tem por objetivo analisar o mundo material, o mundo espiritual e a relação que existe entre ambos, estudando sempre a própria evolução do nosso planeta e nós como seus habitantes imortais. Lógico, de época em época, dentro do cenário da reencarnação. Reencarnação é um fato comprovado cientificamente. Só que devemos entender que um dia nós vamos, mas enquanto a gente estiver reencarnado, devemos aproveitar o máximo. Terceira chamada traz informação dizendo que a qualidade de vida aumentou. Isso nos dá mais alegria de aproveitar uma reencarnação. E nós informamos aqui. Então fique ligado conosco, porque todos os assuntos que são apresentados no Terceira Chamada são atuais. Até porque sempre nós devemos ter em mente: estamos em constante processo de aprendizagem e evolução. Acredite, você é um projeto de Deus feito para a felicidade. Quando alguém disser que você nasceu para sofrer, não acredite. Isso é mentira, mentira. Deus não cria para o sofrimento. Então vamos fazer aquela viagem ao mundo do conhecimento. Estamos aonde? No planeta Terra. Devemos saber como funcionam as coisas. Olha essa curiosidade, até mesmo infantil, né? Quem não é criança quando está à beira de uma praia, de um lago, de um rio, e aí joga aquela pedrinha na água? Fica admirado, né? Quando vê aquelas ondas fazerem. Então olha essa. Por que um objeto cai na água, forma ondas em círculo? Porque ao cair, o objeto transmite à água parte da energia de seu movimento. Esse ponto retransmite a energia recebida para pontos vizinhos por meio de vibrações, que gera as ondulações que vemos. A energia provocada pelo choque vai se espalhando em circunferência cada vez mais. Quer dizer, todos os nossos movimentos produzem vibrações e cria ondas. Logo, devemos estar antenados em tudo que fazemos. Agora, aquela palavra de otimismo, minutos de sabedoria de Carlos Torres Pastorino, com ele, Nonato França. Por isso, modifique seu modo de pensar, para que a sua saúde se firme e estabeleça. Pare de queixar-se de doenças. A doença é aumentada pela nossa emissão mental negativa. Expulse a enfermidade, confiando em sua cura. Você pode curar-se. Você está melhorando cada dia mais sob todos os pontos de vista. E para ficar em dia com as informações, se ligue nos fatos e notícias em destaques, que já está no ar. Fatos e notícias em destaque. A informação atualizada dos acontecimentos que estão rolando no mundo da notícia espírita. Fatos e notícias em destaque. A visão dos fatos atualizando o toque da notícia. A ADEPA possui em suas plataformas digitais Instagram, Facebook, YouTube informações sobre o movimento espírita local, região metropolitana e parte do interior do estado do Pará. E o endereço eletrônico da ADEPA é facílimo: AD-PA, tudo com letra maiúscula, AD-PA. Você vai abrir e vai ver um catavento de múltiplas cores. Pronto, estará fazendo uma viagem a muitas informações, inclusive o programa Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará, frequência 106.9 FM, ele é reapresentado no YouTube da ADEPA. Não é da Rádio Clube, é da ADEPA. Você perdeu a edição passada? É só ir lá no YouTube da ADEPA. Inscreva-se no canal, porque lá tem também palestra e outros programas realizados pela ADEPA. Um outro detalhe,
Nas redes sociais Instagram e Facebook, existem cartazes com informações de alguns centros espíritas. De repente, pode ter um pertinho de você e você não está sabendo, como esse, Centro Espírita Amor a Maria, que fica localizado à passagem de São Silvestre 21 a 28, entre Alcindo Cacela e a 9 de janeiro. Palestras públicas, todas as quintas-feiras, às 9 horas da manhã. Centro Espírita Irmã Maria da Luz, Travessa Lomas Valentina, 998, entre a Marquês de Herval e Visconde de Inhaúma. Palestras públicas, todo sábado, às 18 horas. Centro Espírita Reviver, BR-316, quilômetro 8, Rua Manuel de Oliveira, número 6. Ananindeua, Pará, Brasil, planeta Terra, Sistema Solar, Via Láctea. Pronto, para não perder o endereço. Palestras públicas, toda a quarta-feira, às 19h30. Vai para Mosqueiro ou já está em Mosqueiro? Você sabia que existem centros espíritas aí em Mosqueiro? Então lá vai um. Centro Espírita A Caminho da Luz, localizado a Padre Manuel Raiol 823, entre a Travessa Pratiquara e Comandante Ernesto. Palestras públicas toda sexta-feira, às 19 horas. Mas se você for aonde? Na cidade do Disco Voador. Qual? Colares, Pará. Também lá tem Centro Espírita. Centro Espírita Bênção da Paz, localizado na Rua Curuçá, sem número, bairro Centro. Atividades quarta e sábado, sempre às 19h30. Conheça o movimento espírita através das plataformas digitais da ADEPAR. A música é arte, a arte é inspiração, inspiração é mediunidade. Se ligue agora, Cancioneiros Espírita, a verdadeira alegria vem do amor. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Quero viver cada dia, descobrindo a alegria que brota dos elos do amor. Elos que servem de guia, unem, libertam e criam um mundo regenerador. Elos do céu que azul formam o Cruzeiro do Sul, rumo certeiro, pura energia de Deus em toda a alegria. Quero aprender a sorrir, cantar ajuda a construir. No novo milênio a luz e a harmonia são elos de sabedoria. Elos que o sol irradia, germina, aquece, ilumina um novo olhar de amor. Elos da água, da terra, da serra, do rio, do mar. Elos do ar, o fogo e a pedra, tudo nos ensina a amar. Elos do amor e alegria se transformam em sinfonia e a vida começa a cantar. Do outro lado e dia, a natureza confia nos elos pra se eternizar. Na vida o final é perfeito, pra tudo há sempre um jeito. Nada te falta e não és feliz, ouça o que o coração te diz. O que te falta é a alegria dos outros. O que te falta é a alegria dos outros. Faça alguém feliz. O que te falta é a alegria dos outros. O que te falta é a alegria dos outros. Faça alguém feliz. O que te falta é a alegria dos outros. O que te falta é a alegria dos outros. Faça alguém feliz. E vamos a mais uma curiosidade. Nosso planeta Terra. Vimos lá em cima como é produzido as ondas quando você joga um objeto na água. Você fazendo vibrar a vida. E aí, já olhou um arco-íris? Tá louco para encontrar o potinho de ouro? É a fábula, né? É a fábula. Mas vamos à realidade. Como se forma o arco-íris? A cor branca é formada por uma mistura de cores que podem ser decompostas
com o auxílio de certos prismas transparentes de cristal. Por exemplo, formando uma imagem conhecida pelos cientistas como espectro. O espectro é uma faixa de 7 listras principais, nas cores vermelha, alaranjada, amarelo, verde, azul, anil e violeta. O arco-íris é o espectro formado pela luz solar ao atravessar as gotas de chuva que funcionam como um prisma de cristal. Olha só como é a natureza de Deus. Agora aquela palavra de autoestima e bom ânimo com ele, Nonato França. Aprenda a repousar sua mente. Mente cansada não pode pensar direito. Repouse a mente fazendo exercício de higiene mental para conquistar cada vez mais maior energia e vigor. O cérebro cansado turva o pensamento, e o pensamento é a maior força criadora que existe sobre a Terra. Repouse o cérebro para pensar com acerto e alegria. Nesta sequência, uma matéria publicada no jornal de maior circulação no norte do Brasil, o Diário do Pará, será comentado à luz do espiritismo. Fatos relevantes da grande imprensa já está no ar. Fatos relevantes da grande imprensa. Uma reportagem onde você se depara com a verdade nua e crua. Ciência, Pesquisa, comprovação. fatos relevantes da grande imprensa. Depoimento de gente séria falando de realidades vividas e comprovadas. Fatos relevantes da grande imprensa. A imparcialidade da informação na mídia. Diário Online, 14 de setembro de 2025. Projeto quer proibir exigência de experiência para estagiários. Autor, Luiz Amelo, Diário do Pará. Exigir experiência prévia de um candidato a estágio é uma prática comum em determinadas áreas. Poucos sabem que essa exigência contradiz o objetivo principal do estágio, que é o aprendizado e o desenvolvimento do estudante no mercado de trabalho. Como pano de fundo, aqueles que se contratam para estágios apenas os que comprovem experiência na área requerida, agem na prática para disfarçar uma relação de trabalho com custos reduzidos. Além de desvirtuar o propósito educacional da lei do estágio, que estabelece um vínculo entre o estagiário, a empresa e a instituição de ensino para a formação profissional, além de ilegal, o ato de exigir experiência a estagiários é inconstitucional, uma vez que o objetivo do estágio é justamente proporcionar aprendizado e desenvolvimento profissional, conforme a Lei de Estágio, Lei 11.788/2008. A exigência de experiência desvirtua a finalidade do estágio, que é uma etapa de formação do estudante para o mercado de trabalho e pode ser usada para mascarar uma relação de emprego informal. Destaca o senador Jader Barbalho, MDB Pará, que apresentou um projeto de lei que altera a legislação atual e veda de forma definitiva a exigência de experiência prévia, um requisito para a seleção de candidatos a estágio. O estágio é o ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa a preparação para o labor produtivo. Seu objetivo, portanto, é munir o estagiário dos conhecimentos práticos necessários à sua entrada no mercado de trabalho, lembra o senador. Nonato França, adorei! E uma coisa interessante são os nossos legisladores. Estão de olho em tudo para facilitar o quê? Você, querido contribuinte aí, você aí cidadão, a ter o seu ganha-pão, a ter as suas experiências, até mesmo no próprio mercado de trabalho, com mais segurança, né? Porque existe muitos, na linguagem tupi-guarani, como diz o meu querido, que já está na pátria espiritual, Paulinho Montalvão, no tupi-guarani, existe muito malandro aí, muito empresário malandro. Mas, Nonato, é uma coisa assim que as pessoas reclamam muito, né? Você vai pedir um emprego e diz, não, tem que ter experiência. Gente,
Verdade. Estou começando agora. É boa essa notícia, não é? É muito bom, acertadamente, o nosso senador, né, Jader, fez essa situação e que ameniza um pouco essa, digamos, abre aspas, malandragem, fecha aspas. Eu, particularmente, fui agraciado dentro desse estágio probatório e me tornei funcionário público graças a isso. Fui acolhido como estagiário sem remuneração, com direito, assim por dizer, com só a boia do quartel. E depois de um certo tempo me solicitaram o certificado que eu estava concluindo o curso, que no meu caso era de pavimentação, que eu sou da área civil, da construção civil, e passei, aí fui admitido. Depois me tornei funcionário público. Mas de um modo geral tem isso. Tem muita ainda essas circunstâncias. Eu tenho notícias assim, dentro dessa vivenciação, Douglas, que tinha uma empresa aqui em Belém, dentro da questão da construção civil, que ela, como a lei permite experiência por 3 meses, né? E aí nesses 3 meses o cidadão trabalhava e depois de 3 meses eles não aprovavam. Aí vinha mais outro e assim eles iam tendo um quadro de funcionário todo o tempo dentro desse campo da experiência. Olha que malandragem. É malandragem, não é? Mesmo. Né? Aí o Ministério do Trabalho, a denúncia, foram lá e verificaram cadê o quadro efetivo. Não tinha, porque eles não queriam pagar os honorários, digamos assim, de direito pela lei trabalhista. Mas, de modo geral, ainda persiste essa ideia. Mas, voltando para a nossa visão como doutrina espírita, que esse é, digamos assim, também o fio da meada do nosso programa. É da natureza humana ainda, não é? Essas circunstâncias, não é? Como a gente vê também, não fugindo muito do assunto, até na questão escravagista, ainda insiste a humanidade em sobrepor sua vontade, a sua ganância e sua ambição em cima do mais fraco. É por isso, meu querido ouvinte da Rádio Clube do Pará, sempre existe pesquisas, as pessoas gostam de saber como é que anda a população. Então não se exime de dar as suas opiniões, porque se você não der a sua opinião, como os nossos governantes e legisladores vão saber do que nós estamos necessitando? Inclusive essa que você falou da lei dos 3 meses de experiência já tinha sido observado e hoje já melhorou muito mesmo. Tanto é que hoje a nossa lei trabalhista ela é muito favorável a você, trabalhador. Agora também vai a nossa dica para você, trabalhador. Assim como existe empresários malandros, existe muito trabalhador malandro, né, Leonardo? Corretíssimo. Com a minha, digamos, essa experiência de 43 anos de serviço, mesmo sendo um serviço público, eu via muito isso onde eu trabalhava. Pessoas humildes que eu digo assim, pessoas necessitadas que quando era admitido no emprego, mudava completamente. Fato é, Rádio Clube do Pará, Diário Online, tá de olho, trazendo notícias, certo? E aqui vai os nossos agradecimentos ao senador Jader Barbalho, sempre trabalhando em prol da população do Pará e, lógico, isso ganha dimensão Brasil inteiro. Então, você estagiário aí, comece a ficar antenado na lei e bata o pé porque agora é lei, a lei do estagiário. Meus amigos que acompanham o Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará, temos o prazer de apresentar neste bloco música do nosso folclore. Eu disse música, Brasas do Forró, Lajeado Molhado. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Músicas do nosso folclore. Nelas estão expressas os nossos costumes, crenças, literatura oral e danças, conservadas pelas nossas tradições. Nessa manifestação popular, encontramos parte da ciência que estuda as raízes do nosso passado, a antropologia. Eu quero teu amor de qualquer jeito,
Não aguento lhe esperar mais tanto assim. Durmo pensando, sonho contigo acordado, e não há água que apague esse vulcão dentro de mim. Eu quero teu amor de qualquer jeito. Não aguento lhe esperar mais tanto assim. Durmo pensando, sonho contigo acordado, e não há água que apague esse vulcão dentro de mim. A minha casa é de taipa sem reboco. O meu carro não tem roda e nem motor. Abra a porteira desse mundo, meu prezado. Deixe passar por ela mais um cantador, que leva na bagagem sua voz, uma viola. No peito um coração que não deu sorte no amor. Que leva na bagagem sua voz, uma viola. No peito um coração que não deu sorte no amor. Lajedo molhado cria lodo e fica liso, e o teu sorriso deslizou no meu querer. Lajedo molhado cria lodo e fica liso, e o teu sorriso deslizou no meu querer. Eu quero teu amor de qualquer jeito. Não aguento lhe esperar mais tanto assim. Durmo pensando, sonho contigo acordado, e não há água que apague esse vulcão dentro de mim. Eu quero teu amor de qualquer jeito. Não aguento lhe esperar mais tanto assim. Durmo pensando, sonho contigo acordado, e não há água que apague esse vulcão dentro de mim. A minha casa é de taipa sem reboco. O meu carro não tem roda e nem motor. Abra a porteira desse mundo, meu prezado. Deixo passar por ela mais um cantador, que leva na bagagem sua voz, uma viola. No peito um coração que não deu sorte no amor. Que leva na bagagem sua voz, uma viola. No peito um coração que não deu sorte no amor. Lajedo molhado cria lodo e fica liso, e o teu sorriso deslizou no meu querer. Lajedo molhado cria lodo e fica liso, e o teu sorriso deslizou no meu querer. E vamos a mais uma curiosidade. Nosso planeta Terra. Ah, não me interessa isso, Douglas. Tem que interessar, porque você faz parte desse movimento. Tudo está interligado e você precisa saber até mesmo como é que é criado as coisas na natureza. Porque às vezes qualquer coisinha o pessoal está dizendo é o apocalipse. Que nada, não é o apocalipse. Fenômenos naturais da própria natureza no planeta Terra. Como é a chuva de granizo? É comum nevar a chover ao mesmo tempo. Se a temperatura perto do solo estiver muito alta, para haver somente neve é muito baixa para haver somente chuva. As duas ocorrem ao mesmo tempo. Os flocos de neve que não se derretem se juntam, formando blocos de gelo. É a chuva de granito. Quer dizer, basta estar perto uma da outra. Fenômeno natural em diversas partes do nosso planeta. E aí, Nonato, o pessoal diz que é o apocalipse. Não é nada disso, não é nada disso. Terceira chamada é ciência. E ciência é um direito de todos. Agora, aquela palavra de autoestima e bom ânimo. Minutos de sabedoria de Carlos Torres Pastorino, por ele, Nonato França. Você jamais está abandonado. Pausa. Absolutamente, o Pai não abandona ninguém. Ele veste de plumas multicoloridas as pequeninas aves, enfeita de beleza e perfuma as flores, e não deixa morrer de fome nem os insetos, nem os pequeninos vermes. Esteja certo, não cai um fio de cabelo da sua cabeça sem que ele o permita. Confie no Pai, você jamais está abandonado. Neste momento, revelações no tempo e no espaço. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Ouvinte da Rádio Clube do Pará, quando você ouve o Terceira Chamada, você adiciona aos seus valores um dos maiores patrimônios, sabe qual é? O conhecimento. Meus amigos, até hoje tivemos no mundo 3 grandes revelações de Deus aos homens, cada uma com 5 livros básicos.
A primeira com Moisés, livros Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. Os demais livros do Antigo Testamento são subsidiários. A segunda com Jesus, livros o Evangelho segundo Mateus, Marcos, Lucas, João e Apocalipse. Os demais livros do Novo Testamento são subsidiários. A terceira revelação com o Espiritismo, livros o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese. Os demais livros do Espiritismo são subsidiários. Nenhuma das revelações desmente a outra, elas são harmônicas entre si. Leia, estude, conheça e aprenda. Neste bloco vamos apresentar a comparação científica e filosófica existentes entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. Nonato França, questão 975 de O Livro dos Espíritos. Os espíritos inferiores compreendem a felicidade dos justos? E eis a resposta dos imortais: sim, e isso lhes é um suplício, porque compreendem que estão privados dela por sua culpa. Daí porque o espírito liberto da matéria aspira a uma nova existência corporal, pois cada existência, se for bem empregada, pode abreviar a duração desse suplício. É então que ele escolhe as provas por meio das quais possa expiar as suas faltas. Porque ficais sabendo, o espírito sofre por todo o mal que praticou ou de que foi causa voluntária, por todo o bem que poderia ter feito e não fez, e por todo o mal que resulte de não haver feito o bem. Quer dizer, Nonato França, se uma pessoa está bem de vida, é porque ela fez por merecer. Se eu estou ferrado, é porque eu não estou fazendo nada. Então não me cabe sentir inveja, porque se eu sentir inveja, eu caio numa tristeza, caio numa perturbação, e é provável que eu venha a sofrer os grandes suplícios depois da minha morte, da minha dita morte. Então as pessoas, elas sofrem mediante aquilo que realmente não fez, né? É interessante isso, né, Nath? Interessantíssimo, Douglas. E a resposta aqui, ela é bem esclarecedora, mas ao mesmo tempo, como você colocou no início do programa, pode nos parecer que a situação é uma culpabilidade do destino ou coisa parecida. Você colocou muito bem que não. Como também o sofrimento decorrente não é uma punição, é consequência, não é mesmo, Douglas? Mas eu queria esclarecer aos nossos queridos ouvintes que o nosso programa é espírita, então tem algumas colocações que muitas das vezes aqueles que nos ouvem ainda não compreendem a doutrina espírita na sua totalidade e fica questionado. Por exemplo, por que espíritos inferiores? Pode parecer que haja uma discriminação, uma seleção, como a gente, como sociedade, faz com relação aos nossos, né? Por que espíritos inferiores? Não é inferioridade no seu aspecto de não ser filho de Deus, ou então de estar numa condição diferente. Não, gente. É inferioridade por consequência ainda da sua ignorância, não é isso, Douglas? Da nossa ignorância, então a nossa inferioridade é moral. Sim. Por isso esse comportamento que você colocou aí, Douglas, de inveja e de suplício. Não é o que é suplício, é um sofrimento interior nosso, de ver a felicidade dos outros e não poder alcançar. Não é que não possa alcançar, é como você colocou novamente, porque ainda não fez a sua parte. Então tudo caminha para uma elevação moral nossa, como espírito. E num caso de superioridade dentro desse aspecto, queridos ouvintes, pasme, é o nosso dever de consciência e já o nosso sentimento nobre de amar, de voltar ou então se diminuir para alcançar aqueles que ainda precisam de ajuda, porque foi isso que ele fez, mesmo sabendo que iria ser crucificado como foi. E fortalecendo o que o Nonato muito bem chamou a atenção, a questão da palavra inferior. O Espiritismo não está dizendo que você é uma criação à parte da natureza. Deus cria seres perfeitos, simples e ignorantes, que é um outro assunto. E é dentro dessa caminhada que às vezes a gente não anda rápido, fica parado, aí toma outras estradas. E a inferioridade se baseia o quê? Na falta de conhecimentos.
É nisso que ele fala, falta de conhecimentos, elevação moral. Então é nisso que consiste a palavra inferior. Mas se você quiser sair dessa tristeza, dessas lamúrias, comece a estudar. Comece a verificar como funcionam as coisas de Deus para que você não caia em sentimentos inferiores, mas no sentido da não educação. Então, quer dizer, quando eu não conheço, realmente eu vou ficar com raiva, mas conheça. Aí você sai daquela situação, não é, Nonato? Com certeza. Muito bem. E lembrando sempre a figura nobre de nosso Senhor Jesus Cristo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, se você aí, agora, tá pensando, por que eu não sou fulano, beltrano e ciclano? Por que eu não sou feliz igual o Toninho da Rádio Clube, né, rapaz? Ele é muito feliz, ele tem família, ele tem saúde. Por que ele não é? Pare de pensar isso. Não, ele não é porque ele fez o dever de casa. Ele não é porque ele não fica aprendendo com os outros coisas erradas. Então faça a mesma coisa. Então quando você começa a tomar o outro como exemplo nas coisas boas, você também se tornará muito mais feliz. Só para finalizar, até o próprio Jesus disse, o que tu podes fazer? O que eu faço, tu podes fazer e muito mais. Olha só Jesus nos colocando acima dele, Nonato. Isso é forte. Então nada de inveja, para você não ser um espírito atormentado, agora e depois da morte. Conheça o espiritismo, conheça a ciência espírita. Agora é tempo de música, fique com ele, Nando Cordel, Amor Imenso. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Tá difícil viver sem você por aqui. Vem colorir nosso mundo e me fazer feliz. Traz teu amor que é tão forte, de muita beleza. Meu coração não consegue viver na incerteza. Abre a porta e deixa entrar essa paz que faz o amor imenso, imenso. Abre a porta e deixa entrar essa paz que faz o amor imenso, imenso. Deixar o amor enramar essa terra. Vamos deixar essa paz enraizar todo mundo. Vamos deixar a beleza invadir nossos corações, se transformar em corrente em busca de soluções. Abre a porta e deixa entrar essa paz que faz o amor imenso, imenso. Abre a porta e deixa entrar essa paz que faz o amor imenso, imenso. Entrar essa paz que faz o amor imenso, imenso. Abre a porta e deixa entrar essa paz que faz o amor imenso, imenso. Abre a porta e deixa entrar essa paz que faz o amor imenso, imenso. Abre a porta e deixa entrar essa
Antes da oração, vamos ao nosso momento de reflexão que já está no ar com ele, Paulo Roberto, Espetáculo Divino. Momento de reflexão. Um recado de amigo para você pensar um pouco em você mesmo. Momento de reflexão. Um espaço para você deixar o quarto escuro do pessimismo e sair pelos verdes campos da liberdade e da paz. Momento de reflexão. Pense nisso. Faça isso. Você vai vencer. Espetáculo Divino. A madrugada despede a noite e se instala, mas a escuridão ainda predomina. Os homens usam a luz artificial para espancar as trevas. São faróis de carros para os que se deslocam a distâncias. Nas casas, são lâmpadas, velas, lampiões. Lâmpadas nos postes auxiliam a mostrar o caminho que a cara redonda da lua, com sua luz prateada, não se mostra suficiente. Faróis em pontos estratégicos apontam o rumo aos que navegam nas águas mansas ou agitadas dos mares. Logo mais, os braços da madrugada se espreguiçam e pequenos raios de luminosidade tocam a manhã para que desperte. Finalmente, é manhã plena. E enquanto os homens correm de um lado para outro em função de seus estudos, de seus negócios, de suas vidas, Deus instala seu extraordinário aparelho multimídia para a projeção do novo dia. Em trabalho sem igual, que a cada dia não se repete da mesma forma, o arquiteto sem par projeta na tela do universo e seus slides. A luz, som, animação. Os braços do salgueiro balançam, agitados pelo vento que se veste de brisa ligeira. Jardins, montanhas, campinas, áreas verdejantes, rios cantantes, fontes generosas se multiplicam. A projeção é tão magnífica que o espetáculo permite-se sentir o perfume da terra, das flores, dos veios da madeira aberta em sulcos. Os raios do sol aqui lançam sombra. Além, se estendem, espancando nuvens. As pequenas elevações parecem ondular na paisagem. As folhas multicoloridas do outono se misturam em um quadro, enquanto noutro as delícias da primavera explodem em botões. Paisagens desérticas quase intermináveis em um ponto. Dunas, oásis, palmeiras. Paredes altas, montanhosas de outro. Gelo aqui, calor acolá. Pássaros cantam, ovos são chocados. A vida se multiplica em toda parte. E assim, durante as horas do dia, os slides irão se sucedendo um a um. O homem passa apressado, muito pouco e se dando conta dos quadros que se alternam, sucedem de contínuo. Quando morre a tarde e a noite retorna, como hábil artista, Deus estende um negro manto, a fim de que os astros que percorrem o infinito possam melhor ser percebidos. Assim é a cada dia, a cada noite. Se o homem contemplasse mais a natureza, estudasse melhor as suas leis, compreendesse a harmonia que ela leciona, viveria melhor. Quando o cansaço tomasse nas horas de trabalho, pararia um pouco e olharia o jardim. Se estivesse cercado por paredes de concreto de vários edifícios, poderia olhar o céu, acompanhar o passeio das nuvens e permitir-se despentear pelo vento. Bastaria colocar a cabeça para fora de uma das janelas em que esteja. Tudo isso o revigoraria e o faria lembrar de quem o criou por amor e por amor o sustenta. Dar-se-ia conta de que acima das leis humanas, uma maior, imutável e justa vigora. Lembraria que é filho de Deus, que a vida é um tesouro muito precioso para ser desperdiçado. E então,
aprenderia que o dia foi feito para o homem e não o homem para o dia. O que quer dizer que dosaria trabalho, lazer, meditação. Horário para alimentar o corpo, horário para alimentar a alma. Sobretudo, amaria intensamente aos que com ele convivem neste lar abençoado, que se chama Planeta Terra. Ouvinte amigo, já estamos nos aproximando do momento reservado à oração. Um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode e muito mais. Esse momento da oração do Terceira Chamada é realmente também muito especial. Sabe por quê? Porque cada um de nós vamos entrar numa frequência de paz, mobilizando energias que pode ter alcances inimagináveis. E a dificuldade não existe. Em orar, não existe. Em vibrar coisas boas, não existe. Sabe por quê? Nosso Senhor Jesus Cristo encurtou o nosso relacionamento com Deus, dizendo: tranca-te no teu quarto e em secreto conversa com o Pai, porque Ele tudo sabe, tudo vê. E vem a doutrina espírita como ciência nos mostrar o quê? O mundo espiritual à nossa volta. Nós não estamos só nesta caminhada. Afinal de contas, nosso mundo originário, mundo espiritual, de lá nós viemos. E vocês acham que Deus iria nos deixar solto assim, minguante assim na terra? Não, tem espíritos amigos que nos orientam, nos instruem, mas para que a gente escute Ele, é necessário o quê? A devida frequência. Então a oração nos permite abrir essa frequência. Você já reparou que todas as vezes que você ora, ao terminar a oração verdadeira, quando você termina, uma paz invade seu coração? É o diálogo com Deus, com os bons espíritos. Então vamos elevar os nossos pensamentos ao mais alto grau de evolução que nos é concedido e fazer essa viagem ao mundo das boas vibrações. E eis quem vai participar conosco deste momento apoteótico da oração: meu querido pai e amigo nesta reencarnação, Manuel Lopes, minha mãe Celestina Lopes, Benedito Braga e Maria Zilda Braga, Gesiel Lima e família, Pedro Paulo Costa no bairro do Telégrafo Sem Fio, a família Matias, José, Nazaré, Mônica, Sandro, Leandro, Jacira, Nicolas, Nicael e o Tiago, todos na Sacramenta. Também na Sacramenta, o Góis e a Léo, Walter Moreira na Cremação, Serginaldo e Clarice Vanderlei, Rômulo Leal no Conjunto Maguari, no Tapanã, Manuel Bazani e Luiz Otávio, o MC Careca. Que, aliás, Nonato, você tem visto o MC Careca no Trabalho e Solidariedade? Eu nunca mais vi ele nas palestras. Também não. Pois é, MC, a gente tá com saudade de você. Eu sei que você tá escutando o programa, então vá lá, o Nonato tá com saudade aí. Ore Osvaldo, o Celso e a Clara da Vila Santa Clara, a Deus e seu filho Hélio no Guamá, Floriano Souza dos Santos, Eliane e Roberto Ramos e seus filhos Patrick e Vanessa e suas netinhas Cecília e Luísa. Elade Maria José da cidade Nova 7, Narcisa Fernandes da cidade Nova 2, Wilson Oliveira e família na Guanabara, Francisco Salles e Gilda Salles, Fábio Ferreira, Rosane Campos e ele, o Miguel Ferreira, Jonathan Paulino e seus filhos Vinícius e Julice, Gilson Veloso na passagem São José no bairro do Marco, José Antônio e sua esposa Raimunda Maria, aqui pertinho da RBA, na Travessa da Angostura, Paulo Carvalho e sua família, Sara, Tainá, Tel e o Charles no Curioltinga, Carlos Cruz e Carmen Lúcia na Pedreira, Laércio Vera e Maria Lúcia Vera, Bené da Gaita, Silva no Conjunto Beija-Flor e Marituba, Martins Martins e esposa, Eliana e seus filhos, Thales de Jesus, Cleito, Cleidson e Tailane, todos no bairro Novo, em Marituba. Daniel Melo Castelo Branco e família, Renata, Beatriz, Olímpia e Márcia Valéria. Francisco Rivaldo, Valmir Silva em Barcarena, Eno Manuel de Manacapuru no Amazonas e os amigos aqui da RBA, Fábio Cebolinha, Metralha, Valmir Rodrigues, Paulo Cacheado, Igor Oliveira e ele, Júnior Monteiro. Agora, um minuto de reflexão com o professor José Guilherme e logo após a oração de fé. Alma e Rama. Para construir nobilitação que é necessária a vencer com segurança as provações que te rodeiam os próprios passos. Mentalize e observe agora as vibrações eletromagnéticas da prece. Apela com fervor
a benignidade da suprema inteligência do universo, Deus. Seja por falta de recursos essenciais à tua própria sustentação, seja pelas opressivas ansiedades que te amargam as horas, ou pelos impactos inquietantes que te furtam qualquer disposição à tranquilidade, apela para Deus sempre. Ele está acima de todas as faculdades humanas, acima das formas e das transformações capazes de tudo. Reflete nisso e deixa que a prece te inspire a segui-lo na ciência, a invocá-lo na dor e a bendizê-lo na alegria. Ele estará contigo. Oração da manhã. Senhor, no silêncio desse dia que amanhece, venho te pedir paz, sabedoria e força. Quero olhar hoje o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente e compreensivo, manso e prudente. Quero ver meus irmãos além das aparências. Quero vê-los como tu mesmo os vê, e assim ver somente o bem em cada um. Cerra os meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade, que só de bênçãos se encha o meu espírito. Reveste-me da tua beleza, Senhor, e que no decurso deste dia eu te revele a todos, e que assim seja. Trabalharam nesta edição do Terceira Chamada, nas vinhetas, José Guilherme, Ney Nogueira, Guilherme de Oliveira e Assis Oliveira. Nos blocos, a presença agradabilíssima de Nonato França, Antônio Francisco e sua equipe técnica de áudio e gravações. Uma realização Sociedade Espírita Lírio do Vale, ADEPA. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Tenham todos uma boa semana, mas antes, a última no limite do tempo com ele, Nonato França. Estejamos convencidos ante a misericórdia de Deus de que todo dia é tempo de progredir, aprender, melhorar e renovar. Emmanuel. Muita paz a todos. Prezado ouvinte, o Terceira Chamada fica por aqui. Com extrema gratidão a Deus e a você que nos prestigiou, encerramos a edição de hoje deste programa na certeza do reencontro no próximo domingo, após a jornada esportiva da Rádio Clube do Pará, a Poderosa. No amor sublime da terra e dos céus, na beleza de todas as vidas e na voz de todos os seres, glorificado sejas para sempre, Senhor.